Quando a gente está na estrada há muito tempo, as pessoas começam a perguntar: qual foi o seu maior aprendizado? Assim, o maior aprendizado que você teve? O grande ensinamento, ensinamento que deixou de você ser um aprendiz e se transformou num professor. Um mestre sábio. Estamos longe. Como vocês podem ver, estamos em São Paulo também, então barulhos de obra e avião e ônibus e caminhão vão aparecer aqui algumas vezes. Mas eu vou retirar todos eles usando meus conhecimentos de edição de vídeo e áudio, então talvez isso não precise usar. Talvez isso não incomode vocês. E, inclusive, esse vídeo pode ser gravado... Pode ser gravado, não. Esse vídeo pode ser escutado em forma de podcast. Então você pode deixar a gente falando aí na sua zoreba, enquanto você lava a louça, faz alguma coisa. Ouve no trabalho, escondido também. No trabalho? Até porque você pode ter algum conhecimento que te ajude no trabalho. Então não deixa de ser trabalho. Não deixa de ser trabalho. Mas, pensando nisso, a gente começou a conversar, eu e Richard. Qual será que foi o nosso maior aprendizado na viagem? É difícil, até porque não tem uma lista, assim, né? É muito difícil alguém... Tá, vou reformular essa frase. Nem todo mundo vai pra estrada ou pra uma longa viagem, e pode ser uma viagem de férias, ou uma viagem de 4, 5 anos, igual a gente tá fazendo. Mas 8? A gente tá 8 anos na estrada. Mas tem um... Você só acordou pela metade do tempo. Pode Teve ser... uma pandemia aí, gente, né? A pandemia deu uma cortada, né? Pode ser uma viagem longa ou uma viagem curta, mas assim... Eu e Lana, a gente não saiu para viajar com checklist de tarefa. Conhecimentos. Preciso ser uma pessoa menos ansiosa, preciso ser uma pessoa mais calma. Não, a gente espera isso, mas a gente não faz uma lista. Igual plante uma árvore, faça um curso de meditação. Tem lista sim, isso eu vou discordar de você. Você tem lista? Não, a gente não tem uma lista escrita, mas tem coisas que você busca na viagem. Não, buscar essa zona de conforto já é uma tarefa. Sim, mas não fazer atividades novas, fazer só surf. Não, mas isso é diferente de checklist. A gente já tá brigando aqui. Já tá brigando, já nem começou. Mas a questão é, a gente não tem uma lista de coisas que a gente buscou, mas teve coisas que nós recebemos da estrada, da vida, que a gente aprendeu. E a gente não tem como falar uma coisa só. Então a gente fez uma lista. Então agora a gente, pra fazer esse vídeo, a gente começou a pensar, refletir, né, em algumas coisas que realmente fazem diferença na nossa vida hoje, que a gente vê no futuro e que a gente entende que é um aprendizado quando a gente compara a nossa vida antes da viagem. A gente aprendeu na viagem. Então, vamos para essa lista hoje. Quantos itens nós temos? 10. Separamos 10 itens. A gente sentou um dia e foi falando. E separamos, então, 10 aprendizados que a gente teve durante os nossos anos de estrada e que talvez possam servir de motivação para, quem sabe, você buscar um estilo de vida diferente do que você está habituando aí, né? Se você estiver procurando uma mudança de vida, que nem foi o nosso caso. Mas que seja uma mudança no estilo de vida que você queira. Porque também seguir os nossos passos não adianta em nada. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente já vai entrar nesse assunto. Quando eu fui viajar sozinha, eu descobri que eu tinha muito medo. E por ter muito medo, eu tentava controlar cada pequeno passo da minha viagem, da minha vida, dos meus dias. Eu não deixava a viagem solta e fluir e ver o que a vida iria me entregar e não reservar as coisas. Eu tava no começo com muito medo. Então eu tentava planejar tudo. Controlar tudo, não é planejar. É controlar. Controlar cada passo, controlar cada circunstância, pensar sempre no plano B, C, D, E, X. Né? E é isso que você vai ter nesse controle. E quem quer muito esse controle nas atitudes que toma, é porque tá com muito medo. Porque se você não tá com medo, você relaxa mais, você solta mais. Você fala, tipo, eu vou lá pra aquele lugar e eu vou ver o que tem, não preciso... A pessoa pode ser uma pessoa controladora também, não necessariamente. Não, é controladora. Tem gente que é simplesmente quer o controle, obcecado pelo controle. Mas eu acho que o controle ainda é um excesso de medo. Até essas pessoas? Até essas pessoas é um excesso de medo. E aí, o que vocês acham? Por que eu acho que é um excesso de medo? É a pessoa que não consegue lidar com o imprevisível, que não consegue lidar com não saber o que fazer quando tal coisa acontecer. Então, normalmente, são pessoas ansiosas que vão pensar em 10 cenários do que aquela ação que ela fizer vai gerar, para ela já pensar na solução de 10 casos que nem aconteceram e que podem ser que nem aconteçam. Então, esse excesso de controle, ele faz parte muito de quem começa a viajar sozinho, planejando, né? Eu teve uma época que eu vi os meus pais, eu já vi eles viajando com a agência uma época, depois eles começaram a viajar independente, começaram a fazer todas as etapas da viagem. Então, eu vi a minha mãe comprando as próprias passagens, fazendo tudo. Então, aprendi muito com ela, assim. Minha mãe já é diferente. Minha mãe era agência, almoço, café da manhã, tudo incluso. Então, mas depois eu entendi que também, não tô falando qual que é melhor ou que é pior. Eu acho assim, é mais econômico planejar por conta própria e você vai ter mais liberdade de fazer do seu jeito. Ponto. Mas também é uma maneira de você controlar todos os cenários.
É uma maneira de se controlar. Porque você já vai controlar, ó, aqui vai ser tal coisa. Saber exatamente o que vai comer, exatamente qual das atividades do dia. Não tô falando que é ruim, eu tô falando que às vezes é interessante você planejar uma viagem até certo ponto e deixar outro certo ponto pro lado acontecer. Também estar aberto ao imprevisível. E mudar. É no imprevisível que as melhores coisas acontecem. Porque o seu próximo melhor momento, sua próxima melhor viagem não tá programado. Porque o melhor momento é uma coisa inesperada. O melhor momento é uma coisa que normalmente você não planeja. E nisso eu e a Lana sabe, assim, de experiência, porque quando a gente for fazer cada um sua respectiva viagem para América Latina, a gente, de certo ponto, riscou o mapa, pensando em lugares que a gente ia passar, mas na hora do pega para capar, a rota foi completamente diferente. Porque a viagem, a gente foi aberto para a viagem e se construindo. Eu não vou falar pela Alana, mas quando eu encontrava alguém que era interessante, que me falava de um lugar, ou quando eu via alguém falando assim, cara... Você precisa. A primeira vez que eu vi alguém falando sobre Cabo Polônio, no Uruguai, o olho da pessoa brilhou. Acho que foi eu tava em Porto Alegre, se eu não me engano. Tava no hostel lá de Porto Alegre. E o olho daquela pessoa brilhando, falei, pá, Cabo Polônio. Não vou deixar de ir para Cabo Polônio. Então já tracei a rota passando por Cabo Polônio, porque eu queria viver isso. E isso você vai passando em várias esferas, assim. Então, a gente entende que excesso de controle é também um excesso de medo. Por isso, tente relaxar um pouco e deixar que a flexibilidade te traga uma viagem que talvez você nem saiba o que vai acontecer. E acho que também até descobrir onde vem esse medo. Por que você tem esse medo do imprevisível? Por que você tem esse medo? Aí é uma coisa polêmica. Vou jogar polemiquinhas aqui. Às vezes, o medo que a gente tem é também uma falta de confiança em nós. No sentido de, se acontecer alguma coisa imprevisível, se acontecer alguma coisa inesperada, se der alguma coisa errada, eu não confio que eu, Lana, vou conseguir resolver aquilo. Então eu preciso evitar que qualquer coisa errada aconteça, porque eu não confio como eu vou lidar naquilo. Eu não confio em se eu vou conseguir solucionar aquilo. Então eu preciso podar as imprevisibilidades pra sempre poder estar no meu controle, porque eu não confio que eu vá dar conta. Mas, depois que você descobre que você dá conta, você voa. E isso é tão construído também, que eu lembro da primeira vez que eu peguei carona, nervoso, suando, tal. Roda pro Richard vários anos depois, eu tava pegando carona com um caminhoneiro lá no Equador, acho que o cara tinha cheirado muito cocaína, sei lá, o cara tava dirigindo um doidão, falou, velho, preciso parar aqui e tal. Desci e, foi uma situação tensa, mas foi menos tensa do que a minha primeira carona, que foi, com uma família querida. Mas é a primeira carona, então que é a primeira fica carona. mais tenso. Então, à medida que você vai fazendo isso, as coisas vão ficando mais naturais, né? É que sai do desconhecido e vai pro conhecido, por isso que você tem menos medo. Você já conhece pegar carona, então você já sabe como lidar, você já sabe Não, e você chega, por exemplo, nos próximos 2 dias eu não sei onde eu vou dormir. Mas não é a minha primeira vez passando por isso, eu sei que logo, logo vai aparecer alguém, eu vou achar um rosto mais barato, alguém vai mandar mensagem pra não sei quem, e a gente, quando vê, já achou um lugar pra dormir, ou vou deixar minha barraca ali, e é isso. Exato, a gente sempre dá um jeito. E aí você constrói também essa confiança conforme vai passando. Eu até escrevi um cartão postal sobre isso, que eu tenho uma newsletter, pra quem não sabe, que se chama Cartão Postal, e eu escrevi uma que se chama Ansiedade é Falta de Confiança. Foi bem polêmica nos comentários, mas eu gostei muito de ouvir o que as pessoas falaram sobre isso. Então acho que é isso, né? Acho que esse tópico é um pouquinho de medo, um pouquinho de falta de confiança, excesso de controle e não saber lidar com as imprevisibilidades da vida. Beleza. Aí eu acho também um outro que a gente estava falando sobre querer planejar cada aspecto, que encaixa nesse próximo aprendizado, que é planejar é importante, mas sem ação é inútil. Eu sou do time ação sem planejamento. Aí eu já entendo que eu sou um ponto fora da curva, não quero que as pessoas sejam todas como eu. Que não dá pro mundo ser assim. Não dá pro mundo ser assim. É autoconhecimento, que eu sei que eu funciono assim. Se eu soubesse que eu não funcionasse assim, ou se eu já tivesse me lascado muito por isso, talvez eu não seria assim. Só que, é algo que eu já entendi que é o meu estilo. E você funciona assim. E se eu planejo demais, pra mim perde a graça de fazer as coisas. Pro Richard assim, planejar você matou a graça de tudo na vida. Então, por exemplo... Tem até uma DR aqui do casal. Demais. Que não vamos ter agora. Já teve uma pra vocês? Já? Não DR, assim, mas é algo que a gente tem que conversar sempre. DR não é briga, DR é discussão de relacionamento. Então você está ali debatendo a convivência. Uhum. E eu sou a pessoa que planeja mais do que age. Eu sou a parte planejadora, o Richard é a parte fazedora. Acho que até por isso que é bom a gente estar junto, porque um puxa o outro pra cada lado, né? Um se ajuda nisso. Às vezes eu vejo que a Lana tá
planejando Engastanhada demais. no planejamento. E eu, às vezes, faço as coisas na emoção demais e aí as coisas não ficam tão bem feitas, fica com um ponto sem nó, né? Então, é importante também planejar, principalmente para trabalho. A gente que tem que gravar e trazer bons conteúdos, é muito importante estudar antes. E eu não estudava Planejar. nada antes. A Lana já veio com muita bagagem, então ela gostava de estudar mais, até para chegar lá e estar antenada. Aí, Saber as histórias, os costumes, fazer as lendas. perguntas cabalísticas. Fazer aquelas perguntas assim que a pessoa não espera. Fala, Na caramba, veia. mano. E tipo, a nossa viagem em Cuba foi muito pautada nisso, porque a gente sabia bastante coisa o suficiente para poder extrair mais e não ficar na zona da superfície. Extrair, que extrair eu não gosto muito dessa palavra. Mas pra poder trocar mais, pra poder elevar. conversar com as pessoas mais. É Pra para poder ter mais profundidade nas conversas. ter conversas profundas, não ficar É. Brasil, futebol, Neymar. A gente quer conversar de política, a gente quer conversar sobre, sei lá, outros temas assim mais profundos, e para isso é importante ter bagagem. Então a Lana já tem esse hábito de estudar mais antes de chegar no país. Não, mas não é nem o planejar, não é nem o estudar. O planejar é realmente do tipo, tem pessoas que estão fazendo a própria rota de viagem há 2 anos, mas elas ao mesmo tempo também não guardam tanto dinheiro para fazer isso, ao mesmo tempo não fazem uma transição profissional para poder trabalhar na estrada, e elas estão planejando. Elas vivem no planejamento. Elas não têm realmente um plano de ação, sabe? Aí- Tipo, quanto eu preciso para ir viajar, quanto eu preciso juntar cada mês, o que eu posso cortar de gasto. Essas pessoas que estão planejando, mas elas não estão realmente caminhando em direção ao que elas querem. Aí eu vou falar algo polêmico também. Eu sinto que tem gente que gosta mais dessa fase do que viajar em si. Sim, que é legal, gente. Eu gosto de planejar, eu entendo. Não é uma crítica. Quer dizer, Existe- é uma crítica pra mim também. Existe buscar o sonho e existe realizar o sonho. A partir do momento que você realizou o sonho, o que vem depois? O vazio. Putz, é o vazio do sonho. É a morte de um sonho, e depois é a falta de direcionamento na vida, porque antes você tinha aquele direcionamento do sonho. Quando você perde aquilo, você fica perdido. A gente sabe disso. Então tem muita gente que prolonga muito essa fase do planejamento do sonho, justamente para que essa chegada, cruzar a linha de chegada, Também a de... dure mais tempo. Porque se a pessoa não tem um plano depois disso, vou falar que esse foi o meu caso, você fica meio que num vazio mesmo. É, Mas é que eu fui pela ação, então já comecei a fazer sem Sim. planejamento, e quando acabou eu tive que repensar minha vida. Então tem muita gente que não gosta de chegar nessa etapa do vazio. e eu entendo, porque é um vazio. O vazio não é bom. Mas É, ao mesmo não. tempo é necessário. Eu tive crises. E depois do vazio, gente, vem um outro direcionamento na vida, e outro direcionamento, e outro vazio, depois outro direcionamento, outro Inclusive foi vazio. esse vazio que juntou esse casal aqui. Então nem sempre é algo... Ó um preenchimento. Tô brincando, pelo amor de Deus. Não, coisa mas feia. foi porque a Lan também sentiu esse vazio depois da viagem, É. e a gente conversou, se conectou muito por isso naquela época, né? Sim, a gente se conectou Como amigo, justamente até falando antes de sobre virar o vazio. relacionamento como amigo e tal. Exato, 2 anos como amigo, gente. Mas é isso, eu acho, né, de planejar é importante, Sim. faz parte. Mas tem que ter ação. Sem ação, Eu, na minha proporção, não é proporção. eu chutaria aí 70-30. 70% ação, 30% planejamento. Mas é o meu. Isso É bom. é como eu vejo as coisas. Colocaria 40% planejamento. 50-50 talvez não, mas um pouquinho mais de planejamento. Mas é que quando eu fui pra viajar também, eu tava pensando, eu tava com uma outra mentalidade. Eu pensei, se eu for viajar com pouca grana, eu vou aprender muito mais do que se eu viajar com grana. Então eu já tava pensando na minha formação, não como criador de conteúdo, Mas porque como naquela pessoa época mesmo. era, mas como pessoa. Eu queria ser um cara desenrolado. Mas isso daqui é a escola de Goiânia para pessoas confiantes, entende? Você precisa ter muita confiança em você mesmo, que você desenrola as coisas para fazer isso. E nem todo mundo tem isso, É. julgo eu. Eu É. não tenho isso. Eu acho. Então, eu- não é pra todo mundo. Não é para todo mundo. Mas também não me acho uma pessoa especial. Tipo assim, lá em Goiânia a gente mete o louco por Mas nada. vocês não têm umas confiança. Vocês sabem os coaches que vêm de lá, né? Vocês sabem os coaches que saem de Goiânia. Então, assim, Mas- tem uma confiança exacerbada ali, É, pode ser. né? A gente se fode muito, né? A gente cai do outro lado, né? Porque a gente toma muita rasteira da vida. E aí, agora a gente entra num outro que acho que está relacionado um pouco com esse daí também. A gente tá indo meio que numa ordem cronológica, assim, de pensamento. Que é, nada é pra sempre. Não existe caminho certo. Muitas vezes a pessoa também fica planejando e fica tentando pensar em qual caminho ela deve seguir, que não sei o quê, como se aquilo fosse eterno. Então ela vai fazer uma mudança de vida e aquilo lá vai ser pro resto da vida dela.
algumas mudanças, algumas escolhas podem ser, mas a maioria não é. Caso- Fica tão encasquetada, Caso sabe? clássico, você tá com 17 anos, tem que De escolher, faculdade. prestar o vestibular, aí Isso é você... uma mudança grande. Aí você, vou fazer o curso tal, porque eu vou ter que ficar minha vida toda naquilo. Cara, hoje em dia a gente muda toda. Tipo, eu trabalho com... Cinema. tá mais pra cinema, internet, É. tudo, turismo, do que relações públicas, que é a minha habilitação. Exato. Não, meu jornalismo eu ainda tô muito relacionada com jornalismo, eu ainda escrevo muito pra blog, tem a newsletter, tem aqui as pesquisas que eu faço pro canal. Então eu ainda tô muito relacionada com a minha profissão. Não, Mas a gente usa usa o conhecimento, mas a Usa gente o não usa a conhecimento. carreira. Não usa a carreira. Mas é que eu acho que realmente as pessoas elas ficam pensando que tudo é muito eterno, sabe? E assim, coisas pequenas, desde cortar o cabelo. Tipo, meu Deus, você cortou o cabelo. Tipo, agora eu tô com o cabelo curtinho, gente. Chanelzinho de novo. Mas, meu Deus, o cabelo cresce, sabe? As coisas mudam. Não tem não tem um caminho certo, né? Não tem algo trilhado já pra cada um. Tem muita gente acha que você vê aquela rodovia, assim, só vê 2 rodovias e só pode escolher uma ou outra, sendo que, na verdade, no caminho, no meio tem trilha, tem uma montanha pra subir no meio. No meio tem um desvio que você não várias coisas assim, que conhecia. você vai fazer. E, cara, tantas coisas na minha vida aconteceram porque eu conheci uma pessoa X. Vou dar um exemplo, cara. Eu tava lá no Atacama, 2017, conhecendo alguns amigos de viagem. Naquela época eu conheci o Guilherme. Eu já trocava ideia com o Gil, eles tinham uma agência. Eles me contrataram anos depois para montar uma expedição para levar a galera para Guatemala comigo. E foi uma galera que eu tava conhecendo tomando cerveja ali. Isso não é algo que você se prepara, que você espera. É algo que acontece quando você sai para viver a vida, né? Quando você sai de casa. Porque cada esquina que você vira, sei lá, cada rota que você escolhe tomar vai ser uma história diferente, mas não quer dizer que vai ser a história certa ou a história errada. São só histórias diferentes. Não tem. Até porque às vezes a gente fica olhando aquele caminho X de fulano, ciclano e tal, e na verdade o nosso caminho é outro, né? Então, Até se aprender a se comparar menos. Nossa, eu apanhei demais trabalhando com internet, a gente tá se comparando o tempo inteiro, né? Então eu tive muitos criadores assim que eu me comparava, que eu olhava, e hoje em dia eu olho pra trás e falo, mano, não tinha nada a ver. Mas naquela época foi importante para dar um gás ali, para entender, mas não tinha nada a ver eu ficar me comparando com aquelas pessoas, porque eu não queria a vida delas. Não. Eu achava que queria a vida delas. Mas você quer percorrer o caminho que ela trilhou pra chegar até lá? Não. Então você não quer a vida delas. Então, Mas essa é uma pergunta que as pessoas não se fazem. Elas querem chegar lá, mas não querem percorrer o caminho que aquela pessoa percorreu pra chegar até lá. Porque cada um vai ter um caminho, né? Eu vejo a vida diferente, as coisas são diferentes, então não tinha por que percorrer aquele caminho. Mas até na estrada, por exemplo, é muito doido quando você conhece uma pessoa que, sei lá, eu tô aqui no Equador, aqui na Cordilheira do Equador. Eu vou pra Amazônia ou eu vou pra costa? Ai, meu Deus, é a decisão da vida. Tipo, não é a decisão da vida, calma. São caminhos diferentes, são histórias diferentes que você vai viver. E você aprende a abrir mão também das coisas, eu acho. Que aqui a gente sempre fala, né? Cada renúncia é uma. Ou cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Não tem essa música? Não. A dupla do Marrone aí. Devo estar confundindo. Deve ter alguma coisa assim, não sabemos. Mas assim, e abrir mão mesmo, assim, tá, pode ser que você vá pra praia, seja muito legal, o tempo esteja bom, eu conheço umas pessoas, vai ter, sei lá, umas festas que eu quero ir. Mas se eu for pra Amazônia, às vezes eu vou ter um momento de introspecção, que às vezes é o que eu tô precisando mais, então eu vou ter um momento na natureza, eu vou conhecer alguns animais que eu sonhei. Então, assim, o que você tá disposto a vivenciar agora e abrir mão do que poderia ser legal também. Não quer dizer que aquilo seja ruim. Pode ser que aquilo também fosse legal se você fosse. Só que tem que escolher. Só que nada é eterno. Você pode ir agora na Amazônia e depois, numa outra oportunidade, voltar aqui na praia. E você vai conhecer pessoas diferentes do que se você tivesse ido antes na praia e depois na Amazônia. E ver que só são caminhos diferentes. Não existe uma única coisa. O melhor caminho. E tem muita gente que... Eu vejo que tem muita gente que fica na pilha de se martirizar pela decisão errada que ela nem tomou ainda. Faz sentido? Não. Eu ia falar do passado, mas que ela nem tomou ainda, eu não tô... Tipo assim, ela falou assim, faz de conta que na cabeça, na mentalidade dela, tem 2 caminhos. Sim, uma bifurcação ali. Um desses caminhos tem uma consequência muito grave. Então, antes de tomar qualquer um desses caminhos, ela foca na consequência desse outro caminho e meio que se fecha para o que pode acontecer de bom nesse caminho. Faz sentido ou não? Eu tô viajando. Eu dei uma viajadinha na maionese, eu acho. O exemplo prático é quando você deixa de viajar pensando que alguém muito querido pode falecer. Eu acho que é um medo de qualquer viajante, assim. Todas as pessoas que têm família, amigos, tipo... É o medo da ligação terrível. É o medo da ligação terrível. Meu maior medo, minha maior preocupação é minha avó. É minha avó, assim, minha avó, te amo. Talvez você esteja vendo esse vídeo, que eu sei que você gosta de ver a gente.
81 aninhos, tá bem, precisa se mexer mais, precisa fazer mais exercício físico. Vai dar bronca na Juraci Vou daqui, dar bronca mano. na Juraci daqui. Mas meu maior medo é receber a ligação que minha avó tá internada, sabe? Aconteceu alguma coisa e eu tô lá no Tajiquistão. Não, é sabe? porque a gente tem que vivenciar isso. Eu já passei por isso, já recebi a ligação e é duro, mas quando você... Existem, por exemplo, a pessoa que tá aqui, ela pode viajar, mas por medo de receber a tal ligação, ela não viaja, mas ao mesmo tempo ela não é feliz. Tá, Entendeu o meu conceito? entendi. Tipo, ela não vive aqui, não vive lá, por medo de algo que pode acontecer amanhã ou daqui 7 anos. Sim, Entendeu? sim. Acho que agora eu consegui. Agora conseguiu. É mais ou menos, meu cérebro ele é meio confuso às vezes, mas quando eu consigo... Você se sentiu um pouco assim? Tudo bem que foi no meio da pandemia, né? Então não Então, teve eu me muito, senti assim, mas eu tomei uma atitude de conversar com quem eu precisava conversar. que era ela. Conversei com minha mãe, Com a irmã, com a com a Jade. minha irmã, conversei sobre todo. Eu falei assim, beleza, eu tenho medo desses cenários aqui. Se acontecer esse cenário aqui, o que vai acontecer? Para eu saber como lidar com esse cenário aqui, eu vou conversar com quem tem que saber sobre isso. Então, conversei com a minha mãe, conversei com a minha irmã sobre isso. E só por isso eu pude sair e viver e me entregar para essa outra parte, bancando a consequência dela. A partir do momento que tá todo mundo ciente. Porque é muito triste também. Isso era muito foda. Quando eu ficava em Goiânia, a minha mãe mandava eu viajar. Eu sai daqui, você tá infeliz pra caralho aqui. Vaza. Tá chato pra caramba, Nossa, caça seu rumo. Porque às vezes você tá lá e você não tá presente. Isso Sim. é péssimo. Péssimo. É horrível. Também é péssimo, entendeu? Não adianta nada você tá lá fazendo uma presença falsa, onde o seu corpo tá lá, porque você acha que você tá no compromisso, você tá na obrigação de estar lá, porque uma certa pessoa se importa muito e tal, mas você não tá presente de fato. Você é só um zumbi ali, irritando a vida de todas as pessoas. Azucrinando o povo. Eu sou assim, eu fico Ele é ansioso. azucrinador. Se eu quero um trem, vixi. Irmão mais novo, gente. Vixe Azucrinador de Maria. carteirinha, de nascença. Tópico 7. Que 7 o quê? Tópico 6? É o 6? É o 5, não? Não sei mais. Algum tópico. Não. A gente separou 10 tópicos. 10. Não sabemos em qual estamos. Mas a gente não vai lineando. Aí tem um que entra um pouco nisso, que é fins existem e são necessários. Fins existem, são necessários. As despedidas de estrada. Não, as despedidas de estrada, encerrar projetos, abandonar sonhos, desistir de sonhos, amizades, pessoas na nossa vida, a gente mesmo, porque às vezes a gente também fica tão apegado na pessoa que nós fomos, que a gente também não se despede dela. Tipo, fica sempre tentando ser aquela pessoa que um dia você já foi, mas aí você também não é mais a pessoa que você é agora, sabe? Trazendo traços de uma pessoa do passado, né? Assim, porra, gente, desculpa, assim, eu tenho 31 anos. Tem pessoas da minha sala que vão até hoje em jogos universitários. Putz, com 30 anos? 31 anos, eu fico assim, tipo, gente, vamos abandonar essa pessoa que um dia você foi, porque agora tem outras coisas pra você viver. Mas também de estrada, sabe? Também de pessoas que você conhece, também de pessoas de projetos e sonhos que você tem, que você fica se apegando e fica assim, porra, eu quis ser jornalista política por muito tempo da minha vida, já falei isso inúmeras vezes aqui no canal, e eu fiquei apegada a esse sonho por anos e me martirizando. Só que quando eu realmente falei, vou abandonar esse sonho, e eu comecei a ter outros sonhos profissionais, porra, eu fui tão feliz, fui tão mais feliz. Ou até a gente tem muito apego do viajar sozinho, né? A Lana tem um projeto que chama Elas Viajam Sozinhas. E aí, de repente, vai casar, vai namorar com Vou alguém viajar que junto? viaja pra caramba. Não faz sentido. Então, tem esse olhar de como você olha pra frente, não é o né? fim de um ciclo. Mas é porque a gente hoje consegue viajar sozinho. Você Mesmo estando em casal. Mesmo estando em casal. Mas naquela época você também cogitou, quando você foi pensar em namorar comigo. Obviamente. Não, puxei o Richard de canto antes de namorar. E falei assim, querido, seguinte, amo viajar sozinha, você me conheceu viajando sozinha, e isso é algo que eu não abro mão. Sim. Não quer dizer que... Inegociável. Mas isso foi incrível, porque eu tava com a mesma conversa pra fazer. Eu tava com a mesma conversa pra falar, só que eu tenho menos habilidades sociais que a Lana. Então a Lana puxou mais rápido, glória, Senhor! Porque o Richard tem algumas dificuldades de expressão pra se comunicar. Mas, realmente, assim, foi o fim de um ciclo pra nós, porque nós estávamos aí de 3 anos viajando sozinhos. Viajando sozinho. Eu achei que ia ser estranho também, no começo. Mas foi um encerramento de um ciclo que a gente não interrompeu ele completamente. Porque é isso, às vezes eu vou, você tá querendo mochilar na Eslovênia? Beleza, eu vou ficar aqui em Cunha, brincando de cerâmica, de boa na minha casinha ali. E a gente não encerrou completamente, mas foi um encerramento de ciclo. Porque agora eu não estou mais 100% sozinha na estrada. Sim.
Mas quando dá saudade de viajar sozinho, a gente tem gente liberdade vai. de falar, ó, agora mesmo, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu tô fazendo uma viagem sozinho aí. E eu estou viajando com a minha melhor amiga. Então, isso daí também é bom. É. Não abandone seus outros amores enquanto você está no relacionamento. Porque eles também são importantes na nossa vida. Tanto quanto. Então a gente teve várias fases, né, na estrada, na vida, e a gente soube abandonar algumas para poder vivenciar outras, né? Encerrar ciclos. Saber encerrar esses ciclos e não ficar... Por exemplo, vou dar aqui um polêmico pra mim e pra você. Eu acho que a gente demorou muito pra abandonar o ciclo da América Latina. Nossa, A gente muito. demorou demais. Demais. Nossa, isso acho que foi o mais difícil. Porque a gente é muito apegado à América Latina. Gente... E a gente tem planos de cruzar o Atlântico. Mas a gente sempre ficava do tipo, mais uma viagenzinha aqui no Peru, mais uma viagenzinha aqui na Colômbia. Sempre voltava. A gente nunca foi junto pra Latina. Guatemala, a gente nunca foi junto em tal lugar, e a gente, vamos conhecer o Paraguai juntos. E a gente sempre ficava voltando pra América Latina e pro Brasil também, mas o Brasil sempre... O Brasil a gente sempre tava viajando eventualmente, mas a gente tava meio que fechado pra lá, Porque a gente tava ainda na América Latina e falando dos outros lugares. Pô, imagina quando a gente tiver... sei lá, no Zimbábue. Mas é porque a gente também queria vivenciar. A gente vivenciou a América Latina sozinhos. Sim. Muito tempo. E a gente queria vivenciar a América Latina juntos como casal. Acho que foi muito disso. E agora a gente vivenciou, né? Foram 7 anos aí, 8 anos, viajando exclusivamente na América Latina. Só tem esse delay que eu fui pra Europa aí ano passado, mas... essa foi uma viagem teste para o nosso novo projeto, né? Onde a gente vai sair da América Latina esse ano ainda. Esse ano. Eu acho que a gente demorou para encerrar. Demorou demais. A gente demorou para encerrar o ciclo da América Latina por paixão, por amor. Por apego. E aí a América Latina começou a bater na gente, que a gente ia, só ficava doente, levava golpe. Coisa que nunca foi de acontecer. E a América Latina começou a mudar muito também. Um lado do romântico da América Latina, ele começou a mudar. Não que deixou de morrer pra gente. Não que estragou, a gente ainda tem... mas muitas coisas começaram a mudar muito drasticamente, né? E aí, posso falar uma coisa que também me dói nesse encerramento de ciclo? Tem muita coisa que eu queria ter feito na América Latina que eu ainda não fiz. E aí eu tô assim, como eu vou encerrar esse ciclo? Assim, gente, eu sei que eu posso voltar, eu sei que eu vou voltar pra esses lugares, só que não vão estar do mesmo jeito, não vão ser as mesmas coisas. E aí eu fico nessa de, será que se eu for partir pra outro grande sonho, outro grande projeto, outra grande vida, porque vai ser um antes e depois da nossa vida também. Será que se eu abandonar isso, eu não vou voltar mais pra cá? E aí eu fico, Não, vai voltar. Não, mas, gente, esses ensinamentos não quer dizer que nós estamos completamente resolvidos com eles, como vocês puderam observar. Isso aqui não tem nada de professoral, é todo... São, às vezes, dores nossas mesmo. Dores, e eu acho que é legal a gente trazer esses tópicos pra gente conversar mais sobre, aí usar... A gente aprende muito com vocês aqui nos comentários dos vídeos, porque a gente tem altas conversas, assim, que são interessantes, de pontos de vista que a gente não tem. Então, na real, a gente não é professor-aluno. Na real, são mesa de bar, amigos, passando por problemas e reflexões e ensinamentos juntos. Imagine dessa forma. A gente não tá aqui pra ensinar nada, a gente só tá aqui pra se abrir. Não tem nenhum elixir da vida aqui com a gente, não. Não, nem fudendo. Até porque a gente é novo pra caralho. Mas quando eu tiver uns 70 anos, aí eu quero estar no lugar do professor. Aí ele vai ser o mestre sábio, gente. Nossa, aí ele vai ser o... Como que é o mestre... Velho sábio. O mestre do Dragon Ball? Mestre Kami? É o safadão lá. O Caverna do Dragão, não? Caverna do Dragão? Caverna do Dragão que falava? Nossa, o mestre da caverna, o baixinho? O baixinho, o cabeludinho, que ele tem esse coquinho sem cabelo também, que nem você. Aí é outro momento da vida, né? Outro momento da vida. Podemos passar agora pro próximo? Vamos. Mania de autossuficiência. Esse eu de vez em quando... Mordisco. De vez em quando eu dou uma falhada nesse termo aí. Mas é algo importante e algo que a gente desenvolve bastante nessas viagens. Porque eu acho que tem... como a gente começou a viajar sozinho, tem a mania do viajante solo no começo, que é minha estrada, minhas regras. Uhum. Porque é a primeira vez que você tá num lugar novo, com pessoas novas, sozinho, pensando só em você, podendo escolher onde você come, onde você vai, que passeio você vai fazer, que hora você vai fazer, se quer dormir tarde, qualquer coisa. E aí você fica no minha estrada, minhas regras. E aí você se fecha pra qualquer pessoa que você possa conhecer. Assim, chega um grupo mó legal e fala, pô, vamos ver o pôr do sol? Aí você fala, nossa, mas eu ia hoje pintar aquarela e eu não vou abrir mão de nada nessa vida, porque... Você pode. Não, eu realmente quero pintar aquarela, eu realmente separei esse tempo pra pintar aquarela. Mas eu tô falando de todas as decisões. Você tá saindo com um grupo na praia, aí as pessoas falam, vamos comer em tal lugar? Aí você fala, vão lá vocês, eu vou aqui sozinho.
Porque eu não abro mão de comer onde eu quero. E aí você perde esse momento com as pessoas, você fica com essa mania de autossuficiência, de eu não preciso de ninguém, ninguém precisa de mim, e é isso, eu me basto sozinho. E nós somos animais de matilha, a gente é animal de gangue, a gente é animal comunitário. Quanto mais mais a gente tem essa autossuficiência, essa falsa ideia, na verdade, né, de autossuficiência, porque é impossível, mais a gente adoece, acho. Enquanto pessoas, porque você não tem a interação com o outro, e também enquanto sociedade. Na real, eu sinto que você tem que ter um equilíbrio entre você estar sozinho o suficiente para se conhecer e estar com pessoas o suficiente para você desfrutar daquilo e aprender. E saber dosar os dois. Saber dosar os dois. Porque, por exemplo, a galera fala, Richard, mas você faz essa caminhada aí, 700 km sozinho e tal. Só que nesses 700 km sozinho, eu vou sozinho, eu tenho atitude sozinho, mas ao longo do caminho eu conheço gente, eu paro nas fazendas para pedir água, eu paro para tomar uns cafezinhos. Tem as estadias, tem as hospedagens, né? Onde eu conheço pessoas incríveis. E tem pessoas que falam pro Richard, por que você não leva uma barraca e faz totalmente independente? Ele fala, mas eu vou perder a interação com as pessoas. Eu vou perder todas as amizades. As conversas, as pessoas incríveis que eu conheci no caminho, os ensinamentos, e vou ficar 40 dias acampando sozinho. Na minha concepção não faz sentido. 4 dias acampando sozinho, 5 dias, 10 dias, acho incrível, mas assim... Chega um momento que... Eu não tenho pilha de ficar 1 ano acampando sozinho. Nem a pau, também não. Até a galera que faz essas trilhas de longa duração, tipo PCT, que tem lá nos Estados Unidos, são 3.000 quilômetros, levam barraca, passa muito tempo sozinho, mas se encontra com outros trilheiros no caminho, quando chega em alguma cidade, pega carona, faz amizades, e aí você vai criando vínculos, entendeu? Ficar só isolado na caverna, não sei se é tão bom assim. Acho que tem um limite ali onde você fica sozinho, aprende e tem a confiança suficiente para saber que você não surta em 2, 3 dias, mas você ainda valoriza a convivência com as pessoas, porque nós somos seres de comunidade. Nós precisamos. E tem até um exemplo muito clássico de quando a gente estava na Bahia com o Leandro e a Gabi. O Leandro do Vozes da América e a Gabi do Asas e Raízes, que também os dois têm canal aqui no YouTube. E a gente tava os 4 juntos numa cachoeira. E tava muito legal, a gente lá nadando, que não sei o que, um solzão bonito da Bahia, saudade, inclusive. E aí eles falaram, vamos pra um bar agora? Tá mó tempo gostosinho, a gente almoça lá, pega um PFinho e fica bebendo. E eles, não, bora. Eu falei, podem ir na frente, que eu vou ficar um tempinho aqui na cachoeira sozinha. Pô, tava muito legal com eles, mas eu tava sedenta de estar sozinha. E eles foram, pegaram carona lá pro centro da cidade. E eu fiquei lá na cachoeira sozinha, mergulhei, escrevi, fiquei lá na queda d'água, um pouquinho e tal. Peguei carona e encontrei eles no bar, 2 horas depois. E a gente conversando no bar, a Gabi me perguntou, como que é pra você lidar com essa decisão? Ela falou assim, porque ela falando, eu acho que eu iria me arrepender muito de não ter ido com meus amigos. Tipo, eu acho que, sei lá, eles devem estar falando coisas legais, sabe? Tem esse FOMO também, esse medo de perder alguma coisa interessante. Ainda mais no nosso caso, que a gente não se encontra o tempo inteiro, não é todo final de semana. Às vezes a gente passa anos sem ver essas pessoas. Então, quando a gente fica uma semana junto, é muito intenso. Então, essa decisão fica mais difícil. Fica mais difícil. Só que eu respondi pra ela, só que ao mesmo tempo que eu poderia me arrepender de não ter ido com vocês, eu posso vir com vocês e me arrepender de não ter ido sozinha. De não ter ido ficado sozinha na cachoeira. De aproveitado essa oportunidade. E não ter aproveitado esse momento na cachoeira num dia gostoso, que tava uma temporada de chuva. E de não ter aproveitado aquele momento que minha cabeça e eu tava precisando daquele momento. E foram 2 horas, assim. Eles ficaram 1 semana com a gente. Tipo... Então, assim, são 2 horas. E aí, quando eu falei isso pra ela, eu falei assim, eu só tenho que escolher o arrependimento. Eu vou escolher o arrependimento de me arrepender de ter ido com eles ou eu escolho o arrependimento de não ter ficado sozinha? E eu acho que eu bancava naquele momento o arrependimento de não ter ido com eles. Porque eu não tava com fome, então eu não ia nem comer no bar. E eu não queria ficar bebendo cerveja. Eu ia beber uma caipirinha ou outra lá, porque eu sou do time destilados. Mas eu escolhi o arrependimento. E aí, mas também é isso, é dosar um pouquinho dos dois. Eu tive um momento sozinha, tive um momento com vocês e ficar dosando. Mas essa mania que a gente tem até de... Ai, gente, uma coisa que me dá agonia é a coisa de caipira. Pode me zoar, eu sei que eu sou de São Paulo, tô em São Paulo, mas a coisa de caipira. Maquininha de passar compra que você não tem interação com ninguém. O Richard sabe. Gente, que agonia que aquilo me dá. Nem pro mercado você fala mais com o povo. Quero conhecer pessoas. Não, conversa com o povo. Nossa, sei lá, fala do tempo. Sei lá, de qualquer interação humana, gente, é tão importante pra gente. Pode ser besta, mas é muito importante pra gente. Eu sou do Maria. O Richard compra online. O Richard é Maria, compra online. E eu, assim, eu tô procurando um tênis. Eu já fui em 10 lojas, eu não achei esse tênis.
E eu ainda não comprei. É. Eu não consigo. Eu não consigo ficar tanto tempo fazendo uma parada só. Então, pra mim, tipo, beleza, Sim. eu acho online aqui, compro, tá resolvido. Sim. Mas é isso, assim, acho que esse daí do mania de autossuficiência... Falamos algumas coisinhas já, né? Já. Essa solidão que temos. O ponto é, tente dosar os dois, entenda o potencial dos dois, mas saiba que a gente não é autossuficiente. Não é. Não somos. A gente não é. Não tem como ser. E mesmo se você ficar plantando mandioca sozinho, você fica doido, entendeu? A autossuficiência ela deixa de fazer sentido quando você só faz isso. Faz sentido? Palavra forte. Só deixa de fazer sentido quando você só faz isso. Não, mas é verdade. É legal você saber que você pode viver nos dois mundos. Transitar por ele. Eu acho muito mais legal alguém que pode ser o cara do mateiro ali, que aguenta 40 dias e depois ele consegue ir numa festa de família e ficar de boa e conversar. Porque muitas dessas pessoas da autossuficiência aí... Vai ficando doido. Eu confesso, eu às vezes quando eu sei lá, às vezes nessa viagem que eu voltei da Europa mesmo, que foi uma viagem que eu tava super introspectivo, quando eu cheguei na Holanda lá pra ficar na casa dos meus amigos, eu falei, nossa, eu tava precisando demais, que eu tava ficando louco já. A relação que eu tava criando com o mundo já tava ficando diferente. Mas você voltou estranho? Voltei. Conversamos sobre isso, você voltou bichinho do mato. Então, aí você volta, aí você passa uns dias, aí você vai... Opa, reinserindo o bichinho na sociedade. Vou falar o que faltou pro Richard nessa viagem. Faltou um pouco de latinidade. Mas é Europa. Faltou um pouquinho de latinidade. A Europa é um continente mais individualista. Pior que as pessoas que eu fiz mais amizade lá eram latinos. Trabalhando lá, tá. Valor do tempo, do silêncio e do tédio. Por que são essas três coisas? Porque Lana, cidade grande, São Paulo, Richard, cidade grande, Goiânia. Essas são as três coisas que não são tão valorizadas. Então, o valor do tempo. As pessoas competem para quem tem menos tempo. Nossa, eu tô fazendo muita coisa. Nossa, eu tô... Sabe, tipo, as pessoas nunca têm tempo pra nada. E isso é um prêmio, isso é uma conquista. Nossa, as pessoas estão... Ela tá tão atarefada. Fica se gabando. Olha, eu tenho 40 atividades aqui pra fazer na semana e se gabando. E fica... Calma. Elas competem pra ver quem tem menos tempo. E quem tem menos tempo é melhor sucedido. Então, o valor do tempo, o valor de ter tempo, de você ter uma manhã tranquila, de você ter um final de semana que você pode dormir depois do almoço, sabe? O valor do tempo. O valor de, tipo, você escolher também o que fazer com o seu tempo. Aí o problema aí vai até de capitalismo, tudo. Desigualdade social, desigualdade porque, tipo, você entende que você tem que ser produtivo. Você não pode ter ócio, né? Então, quanto mais coisas você fizer no menor espaço de tempo, mais útil você é para a sociedade. Uhum. Então, se você trabalha numa ONG aqui, faz estágio aqui, faz faculdade aqui, você tem que fazer 40 coisas para você entender que você ser útil. Que você tem valor. O seu valor está atrelado a isso. E aí vai uma indicação de livro genial, que é curtinho, maravilhoso. Ailton Krenak, A Vida, ele usa a palavra vida. A vida não é útil. É bom esse livro, né? É o soco na cara, atrás de soco na cara, ele é curtinho, vale muito a pena. E eu acho que vale muito dessa coisa do tempo que a gente tem, dessa correria, dessa coisa acelerada de pensar. Isso quando não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Faz uma esteira ao mesmo tempo. Enquanto tá fazendo reunião. Aparentemente isso tá ficando mais normal a cada dia. Gente... aceitável. Vamos lá. Fazer esteira enquanto faz uma reunião é normal? Comente aqui embaixo. Estamos curiosos. Deveria ser normal também? Pra gente, a primeira vez que eu vi eu achei assustador, a segunda vez eu achei mais assustador. E a terceira vez eu tô horrorizada. Não tá ficando normal. Não, tá ficando normal. Não, tá ficando normal, mas não no meu entendimento. Não, ainda não tá normal. Pra mim não deveria ser. E aí entra uma outra coisa, que é o do silêncio também. Porque as pessoas, eu mesma, gente, às vezes eu preciso fazer algum texto, escrever algum texto, eu preciso ter alguma música tocando no meu ouvido pra eu poder escrever aquilo. Sabe aquela coisa do tédio? Aquela coisa do silêncio? Você só ficar deitada na rede, tomando um solzinho? Nem lendo o livro, só olhando a árvore. Sem celular, longe do celular. Sem celular, é isso, a gente tá apertando o botão do elevador e pegando no celular pra... Porque não pode ter silêncio e tédio. A gente precisa ter constantes... Não pode ter 5 segundos de silêncio, né? Não dá, imagina, pecado. Não dá pra cagar sem usar o telefone, né? Então aí eu faço sempre. Aí eu não tô nesse time, A Lana consegue. Eu confesso que nesse aí eu falho. Porque eu levo o celular pra cagar. Só que se você vai cagar, não vai ficar muito tempo no vaso. Até porque senão dá hemorroida. Então você não pode... Tipo assim, não vale a pena. É melhor ler o rótulo do shampoo. É melhor ler o rótulo do shampoo.
Um gibizinho da Turma da Mônica rapidinho, levanta, sabe? O gibi, cara, a Turma da Mônica pra cagar, cara. muito Isso bom. era incrível, vamos comprar um. Mas é isso, assim, eu acho que quando eu fui pra estrada, como eu era de São Paulo, e eu tinha essa vida, 2 horas de transporte público pra chegar no trabalho, 1 hora de transporte público pra chegar na faculdade, blá, 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 blá. Tinha toda essa rotina, a gente não se permite ter tempo, ter silêncio e sentir tédio. E quando você vai pra estrada, pelo menos quando eu fui pra estrada, eu não posso falar pra você, mas eu aprendi o valor dessas 3. E o valor, literalmente, o valor dela. Porque a gente falou que a falta de tempo está atrelada ao valor da pessoa. Uhum. Mas agora eu atrelo o contrário. Porra, não o valor da pessoa está atrelada em como ela coordena o tempo dela e tudo mais. Mas é o contrário do tipo, por exemplo, eu tive uma reunião, uma vez eu fui viajar com uma amiga minha e ela tinha uma reunião no trabalho dela, mundo corporativo, e eu tinha uma reunião de um trabalho meu, mundo freelancer, que era com uma companhia de viagens, com pessoas viajantes. A reunião dela foi desmarcada 3 vezes. 3 vezes. Ela estava de folga no dia e marcaram reunião pra ela, o que eu já achei uma falta de respeito com o tempo dela. Mas não, é um outro assunto. E a minha, quando a gente foi ter a reunião, todo mundo entrou, a reunião foi em 20 minutos, a gente só falou o que tinha que falar e todo mundo foi viver a vida, porque a gente entende o valor do tempo. É esse sentido que eu tô querendo dizer do valor. A gente entende o valor do meu tempo e do tempo daquelas outras pessoas. Então a gente vai fazer uma reunião de 1 hora, que poderia ser 20 minutos. A reunião foi de 20 minutos. Ninguém atrasou, todo mundo fez a reunião e ela ficou. Gente, vocês que são os viajantes, os sem rumo na vida, os perdidos, sabe? Os tipo, vagabundos. Os vagabundos, entre aspas. E vocês tiveram uma reunião muito melhor do que qualquer reunião que eu já tive no mundo corporativo. Eu falei, porque a gente entende o valor do tempo. Porque eu não quero ficar 1 hora nessa reunião, eu quero viver a vida. E eles também. Então tem esse respeito também com o tempo alheio, que eu acho que nem todo mundo tem. E questão do tédio, assim, eu acho que até... Eu vejo muito isso quando a gente tá com muitas pessoas, assim. Vez ou outra a gente tem um anfitrião, alguma pessoa que chega e vê todo mundo em silêncio e fica doido. Não pode estar em silêncio não, porque se vocês estão em silêncio, vocês não estão desfrutando da minha casa, ou do meu aniversário, ou da minha companhia, né? E aí vira aquela coisa, atividade, joga dedonha, conversa qualquer coisa, ou começa a fazer aquelas piadas horríveis, ou começa a falar mal dos outros, faz fofoca aleatória. Vocês viram o que o Casimiro fez ontem? Precisa trazer. Mas precisa, não pode. Com viajantes, a gente vê que eventualmente a gente chega em alguns ambientes e tem 10 pessoas em silêncio. Nossa. Todo mundo parado, olhando pro céu. Posso falar uma coisa? E não é porque eles fumaram alguma coisa e ficaram... Porque tá todo mundo ali, de boa. Sem essa coisa de precisar ser útil o tempo todo. Ou de precisar ter adrenalina e aventura e diversão e entretenimento o tempo inteiro também. Isso é uma coisa que no ano novo do podcast Viajando Sem Pauta, a gente foi viajar com a comunidade e eram, sei lá, umas 16, 17 pessoas, era um grupo grande. Metade deles foram para uma cachoeira e a outra metade não quis ir. A outra metade preferiu ficar. E essas 8 pessoas, sei lá, que resolveram ficar, fizeram um pacto não conversado, porque ninguém falou nada, de que a casa iria ficar em silêncio. Então tinha uma pessoa lendo, uma pessoa escrevendo, uma pessoa tomando sol, uma pessoa na rede, uma pessoa desenhando, uma pessoa cozinhando, uma pessoa tomando um cafezinho. Tipo, tava todo mundo ali, confortavelmente em silêncio, um com o outro, no final do ano. Foi um final de ano tão gostoso, tão em paz, assim, foi tão tranquilo. E eu lembro que eu olhei em volta, e eram todos viajantes, né? Todos que ou viajam ou gostam de viajar e viajam de vez em quando. Nem todo mundo é viajante tempo integral, né? E eu pensei, eu acho que eu só conseguiria viver isso entre viajantes. Porque se eu estivesse com amigos, sei lá, colegial, faculdade, qualquer outro mundo, ia ser tipo, vamos agora jogar a Jenga. Não, e volta. Eu nunca. Lembra aquilo que a gente falou de abandonar o eu do passado? Cara, eu era essa pessoa que não deixava o silêncio. Mas se tiver algum amigo meu assistindo aí das antigas, sabe que eu era o primeiro. A gente alugava casa em Porto Seguro, qualquer outro lugar, a gente alugava, tinha 10 pessoas lá, era bebendo e sono no talo 6 horas da manhã. E eu fazia questão, olha, pessoa inconveniente, eu ia brigar comigo mesmo. Autocrítica, amor, é importante, é o primeiro passo para mudar. Eu acho que eu, com 30, eu ia dar porrada pra caralho no meu eu com 20, porque... Chato. Eu chegava, falava, mano, nós tem que viver isso aqui, botava o som e tá. Sonzeira no talo, ou eu tinha mania de pegar e abrir latinha no ouvido de quem tava dormindo, assim. Nossa, insuportável. Então, eu já fui essa pessoa. Te conheci na época certa, amor. É, amor, um pouquinho. Te conheci na época certa. Você pegou a transição certinho ali, ó, porque um pouquinho antes você ia ser dor de cabeça. Pular. Você também ia pular fora de mim, então... Mas até quando eu vou pra Goiânia, às vezes esse meu eu volta um pouquinho, aí eu tenho que
segurar domar ele aqui, ó. Calma, meu filho. Já passou da época. Não, mas a gente também... Você fica de ressaca pra caralho. Tá todo mundo... Seus amigos já tá com filho pequeno. Você não vai ficar enchendo o saco deles pra beber. Vai lá, convive com eles, abraça, porque você passa menos tempo com eles hoje em dia. Então aproveita outras coisas. E às vezes aproveita que as pessoas também têm essa noção de viver no talo, de viver no 12, é sempre viver com muita adrenalina. Tipo, pra você aproveitar os lugares, aproveitar os momentos, você tem que sempre que estar na energia aqui em cima, tipo, fazendo coisas... Mas às vezes você aproveitar o lugar é você literalmente ir numa cafeteria, na pracinha da cidade e ficar observando as pessoas passarem. Às vezes isso é aproveitar. Não precisa estar pulando de bungee jump. Teve uma época que quando eu tava começando a trabalhar com criação de conteúdo, né, que tinha muitos convites de press trip, né, que é quando uma empresa te convida para fazer uma viagem. E eu fui em algumas, foram terríveis, porque os malucos colocam programação das 5 da manhã às 11 da noite. Gente, não existe descanso. E você tem que fazer tudo isso filmando, postando story, feliz, sorrindo, tal. Então foi aí que eu aposentei de press trip. Falei, cara, eu não faço mais press trip. A última que eu fiz, se eu não me engano, foi 2019, que foi o Rally dos Sertões, porque foi muito foda, mas mesmo assim foi muito cansativo. Porque é isso, as pessoas acreditam que só porque você tá viajando, porque você tá fazendo qualquer outra coisa, você tem que ser útil o tempo todo. E não, a vida não é isso, véio. A vida não é útil. Calma, existem mais coisas do que isso, e às vezes no ócio você tem as melhores ideias que podem ser úteis. E às vezes é ali no ócio, no silêncio, que você também se regenera para poder fazer as coisas depois com mais energia. Com certeza, é. Organizar a mente, organizar a cabeça, organizar os sentimentos, sabe? Se permitir sentir as coisas um pouquinho, porque eu acho que a gente tá tão viciado em dopamina, em adrenalina na vida, com esses... tanto de estímulos que a gente tem, que a gente não se permite mais tempo, silêncio e tédio. E na estrada eu aprendi o valor dos 3. E por isso que é tão difícil pra mim voltar em São Paulo. Porque tem barulho de obra o tempo inteiro, não existe silêncio, tem... Enfim, não tem essas 3 coisas. E isso eu sinto falta quando eu tô na estrada. E aí, por que eu falei que conversava com o próximo tópico, que é: não deixe ninguém escolher por você sobre a sua vida. Que a pergunta que eu mais recebo de mulheres que querem viajar sozinhas é: pra onde eu devo viajar sozinha? Não só você que recebe, não são mulheres não, homem também. Pra onde viajar? Pra onde eu devo viajar? Porque essa é uma pergunta que mostra um pouco de você se conhecer, de que você não se conhece. Mostra que você não sabe o que você gosta, o que você quer e o que você tá precisando. Porque às vezes você você quer muito conhecer as histórias do Peru, você quer muito conhecer sobre a cultura andina, sobre os museus, sobre os incas, você quer aprender sobre isso, só que ao mesmo tempo, na verdade, você tá precisando não absorver informações novas, você só tá precisando ficar sozinha. Então, na verdade, o que você tá precisando é ficar sozinha lá no Vale Sagrado, mas não ficar perambulando, estudando e pesquisando e conversando sobre as coisas. Às vezes você não precisa disso. Só que não tem como outra pessoa falar o que você deve fazer ou pra onde você deve ir. É impossível. Porque é você. É só você que vai saber. A gente aprende muito a viajar com base no nosso emocional. É muito importante pra gente. A gente só consegue estar produzindo conteúdo e viajando há tanto tempo porque a gente aprendeu a viajar com base no nosso emocional. Teve momentos, por exemplo, que eu fiquei uns 4 a 5 meses sozinho na Patagônia. Foram incríveis e tal, mas chegou um momento... Eu queria muito mais. Eu planejei muito mais. Para mim ia ser muito difícil voltar naquela época, porque eu realmente não tinha tantas condições financeiras. Então era para eu ficar mais 6 meses na Patagônia. Só que eu não aguentava mais aquilo. Eu precisava de movimento, de gente e de conforto. Cara, tipo, o tempo físico, da Patagônia... Conforto físico. Qualquer rolezinho no supermercado é vento na cara, gelo. Aí chegou um momento que eu deixei de curtir e apreciar a Patagônia. Porque eu já estava tanto tempo vivenciando aquilo, a dureza daquilo, que a parte romântica já tinha ido embora. Então eu falei, cara... Só que você tava com dificuldade de encerrar esse ciclo, porque a Patagônia sempre foi um sonho pra você. Então você queria ficar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Aí você se destruiu. Mas eu tava perdendo a presença já. Você só saiu de lá quando o seu corpo já tava falhando. Tanto que depois eu fui subindo pelo Chile, fui parar numa praia que chama Pichilemu, que é uma praia de surfista. Fiquei fazendo um trabalho voluntário no rosto, trocando trabalho por hospedagem, né? E eu fui para aquele porque eu sabia que lá tinha uns 10 voluntários. Viajantes. E aí o rolê do dia era acordar, tomar café da manhã e ficar conversando na beira da praia. Voltava, fazia o trampo, dormia. Fim. Não tem caminhar 40 quilômetros, não tem subir a montanha mais alta,
não tem andar 70 quilômetros na praia. Eu tava precisando daquilo. Então, entender o que você tá precisando no momento que você tá precisando. E são coisas muito diferentes. Eu amo peregrinar. Eu amo fazer minhas peregrinações. Mas você não indicaria isso pra todo mundo. Não, mas é o que eu tô falando. O meu canal nunca poderia ser de peregrinações. Eu não consigo só caminhar e não fazer mais nada. É que isso. Gente, ele é casado, pelo amor de Deus. Cobra isso dele, não. Pelo amor de Deus. Tem outros momentos que eu quero... Estar com a minha esposa. Não, mas eu falo assim, fazer outros estilos de viagem. Sim. Tem momentos que você quer fazer outro estilo de viagem. Você quer fazer a viagem... Eu adoro chegar numa cidade do interior, sentar no banco da praça e passar 5 horas lá. Só conversando. Ou pegar um busão. É. Pegar busão é uma delícia, gente. A gente não quer só viajar a pé. Eu amo viajar a pé também, mas é tão gostoso pegar carona. A gente no Paraguai viajando de carona, base no Joaquim Poo, pra ver qual rota a gente E a ia galera seguir. tipo assim, gente, quando você vai fazer? Cara, eu faço as minhas peregrinações quando eu sinto que eu preciso. Eu sinto, é meio que tem um chamado emocional. Lana já tá olhando assim, você tá precisando caminhar, né? Ó, bateu, hein? É, então eu vou caminhar, não é porque é legal caminhar, simplesmente é legal. Eu vou caminhar quando eu preciso e quando eu sei que eu vou ter presença naquela caminhada. Uhum. Porque se for pra eu não ter presença, serve de nada. E é por isso que não adianta ouvir, obviamente, adianta ouvir o que as outras pessoas estão falando, mas levar somente o que as outras pessoas estão falando em consideração é É bobo. Não é bobo. É superficial só. É superficial. Superficial é uma palavra melhor que bobo. É superficial. Sim. É tipo assim, Richard, me fala aí 10 lugares pra conhecer no Peru. Ou faço, Richard, tenho 15 dias de férias aqui. Falar pra onde eu devo ir. Me fala pra onde eu devo ir. O que é imperdível de conhecer? Gente, tudo é perdível. Tudo é perdível. Tudo. Gente, Machu Picchu no Peru é perdível. Tem ruínas incríveis lá, que são tão lindas quanto, estão tão isoladas quanto, tem histórias tão ricas quanto. Então, assim... Porque teoricamente, eu falo assim, cara, qual momento da vida você tá? O que você tá buscando? Então, mas aí é que tá. Quando você quer decidir alguma coisa na sua vida, realmente pense no que você quer, o que você quer conhecer, mas no que você precisa. Pô, eu quero muito conhecer praia, mas tem as praias, sei lá, Montanhita no Equador, que vai ser balada e festa o tempo inteiro, e tem as praias que vão ser mais introspectivas, que vai ser mais vilinha de pescador, que vai ser uma coisa mais tranquila. O que você quer e o que você precisa e como você pode encaixar os dois. Porque também só quem vai sofrer as consequências das suas escolhas mesmo são você. Então ficar pedindo conselho pros outros, para as escolhas da sua vida, sendo que é só você que vai lidar com as consequências depois, não faz sentido. Eu já fiz isso e eu vi uma galera reclamando, que foi tipo assim, eu não lembro qual época. Eu falei, Richard, tô indo pra Chapada, me fala qual que é a sua cachoeira, a cachoeira que você mais gosta lá e tal. Aí nessa época eu dava muita dica assim, vai pra esse. Aí eu falei, vai lá pro Rei do Prata, cara, a cachoeira é foda. A pessoa foi, a estrada de terra é sinistra, só que tipo assim, a gente fazia de carro baixo, tá ligado? Porque pra mim, andar naquela estrada de terra, estrada Chapada, isso aqui é o quê? Um shopping? Mas se mais um dia na Chapada, mas entendeu? se é uma pessoa, por exemplo, que só dirige em São Paulo e que vai pro Exatamente interior de isso. São Paulo e que muitas trilhas e acessos de cachoeira e tudo mais, já tá tudo chão batido, já tá tudo mais de boa, não tá acostumado. Não, e pior, a pessoa não conseguiu, o carro dela estragou, porque ela não sabia dirigir na estrada de terra. Ai, meu Ela Deus. se perdeu na trilha porque ela achou que dá pra fazer a trilha sem guia. Ela se machucou na trilha porque a trilha é difícil. Eu falei pra ela, tantos quilômetros. Só que na época, do meu entender, vivendo na minha bolha, todo mundo fazia aquela trilha. Uma trilha fodida, mas a gente mas também você deu a dica pra pessoa. A pessoa também eu não que tinha que pesquisar sobre como é que é a trilha, Mas não distâncias. pesquisou. Ela falou, vou ser igual... Se inspirou no seu caminho pra escolher o caminho dela. Exatamente. Aí se O fudeu. Richard faz sozinho, eu vou sozinho. Se fudeu dobrado. E aí ela veio conversar comigo. Pô, Richard, essa trilha que você me indicou foi mó perrengue. Aconteceu isso. Eu falei, cara, mas você perguntou qual que eu gosto dessa, eu tenho culpa? Você tem que entender que a vida não é um shopping center, entendeu? Agora, eu tenho que ter esses dedos agora na hora de falar os lugares. Aí, tipo, beleza, você já andou em trilha? Você já subiu um vulcão acima de 5.000 metros? Você já sentiu altitude alguma vez na vida? Pra eu poder indicar isso pra você, é muito difícil. Então é você que tem que entender. Você não tem como chegar a indicar o Lascar pra qualquer pessoa. Não, aí já é muito, mas até Cusco. Imagina, alguém que passa mal, alguém que passa mal com altitude pode dar um BO em Cusco, que tá a 3.000 metros. Sim. E todo mundo fala, top 10, Peru, é pra Cusco. Concordo, é uma cidade linda, eu amo aquela Ninguém cidade. vai ver o coeficiente se a pessoa vai se adaptar a 3.000 metros de altitude. Mas aí vem a empatia também, porque assim, se eu falo, sabe, pra uma amiga minha, onde eu devo viajar? Ela me fala Islândia, pô, eu não tenho financeiro pra viajar pra Islândia, eu não consigo nem pagar passagem pra lá, eu não consigo comprar uma sopa
Tipo, não consigo. Então também tem o bolso de cada pessoa, que as pessoas estão tentando se adaptar aos roteiros que estão em alta. Então, por exemplo, agora todo mundo vai pra, sei lá, Pipa, Jericoacoara, esses lugares que estão extremamente em alta. Eu já aprendi, hoje em dia eu falo assim, ó, gente, top 10, por exemplo, top 10 destinos que eu gosto. De acordo com o viajante que gosta de natureza, que não gosta de cidade grande, que gosta de trilha, que gosta de montanha, que gosta de cachoeira. Eu fiz o top 10 da Argentina lá. Sem Buenos Aires. Falou, Richard, você não colocou Buenos Aires? Eu falei, não coloquei Buenos Aires, eu coloquei nenhuma cidade grande. Porque eu odeio cidade grande. Então no meu ranking não vai ter. Exato. Só que aí é que Quer dizer que é o melhor? Não, é o meu não. ranking. Só isso, fim. Exatamente isso. E aí, vamos lá. Acho que dá pra trazer isso daqui agora. Flexibilidade e adaptabilidade para os problemas da viagem e da vida. Flexibilidade é importante. Puta que pariu. Na viagem, as coisas tendem a não dar 100% certo. Sempre vai ter algum negocinho ali que vai escapar. Só que, como a gente lida com os problemas da viagem, a gente vai se estressar muito, a gente vai, puta que pariu, que merda, perdi esse voo foi cancelado e que não sei o quê. Reflete também como a gente lida com os problemas da vida. Só que na estrada tem muitos pequenos probleminhas que acabam mudando muito, né? Tipo, se você perder um voo, você perde a dinâmica da viagem inteira. Não, se você for viajar, depende, né? Tem uma viagem de 15 dias onde está tudo planejado e tem a nossa vida, que a gente pode mudar a rota. Pode esperar um dia. Mas você simplesmente parar e pensar, tá, o voo foi cancelado, eles vão ter que me dar estadia, comida, e eu vou ter que pensar em tal coisa, será que eu reagendo? Será que eu faço isso? Será que eu tinha estadia? Né? Você já começa a pensar no que você pode fazer sem se martirizar, sem ficar estressado, sem ficar reclamão, sabe? Sem ficar, que merda, só deu tudo errado e que não sei o quê. Eu acho que pra mim um exemplo clássico pra gente, que me mostrou muito isso, foi o Palmital. A trilha. Putz. Essa trilha foi o osso. Gente, vocês não vão ver, porque não precisam ver, mas eu tenho uma unha crescendo no meu dedão do pé até hoje, que não voltou. Tá encravando, tá dando problema, eu tô passando coisa. Se quiser assistir o vídeo, eu acho que o vídeo chama Não Deveríamos Ter Feito Essa Trilha, alguma coisa assim. Mas essa trilha deu tudo errado. Deu muita coisa errada. A gente nos superestimou em trilha, subestimou a trilha. Não, na real... Foi uma mistura de várias coisas. Não é que a gente subestimou, o problema maior foi nos navegadores, né? Também, os navegadores não estavam certos, né? Então a gente não estava conseguindo muito se guiar por eles. Várias coisas deram errado. Eu fiquei muito estressada, o Richard ficou muito estressado, só que em nenhum momento a gente ficava gritando com o outro. Eu tava estressada mais do tipo, porra, Lana, você poderia, sei lá, tipo, não dava mais pra voltar. Mas a gente lidou isso até que de uma forma bem, assim. A gente não ficou, que merda. Porque, tipo assim, se eu entendo, a gente tá passando por... Existem momentos e momentos. Por exemplo, eu sou um cara que no momento, numa situação controlada, eu sou até reclamãozinho. Sim. Tipo assim, calor por exemplo, agora. Calor do cacete. Vou reclamar. Agora, por exemplo, numa situação dessa, reclamar não ia ter o que fazer, não ia trazer nenhum benefício e só ia prejudicar nosso desempenho ali. Só ia ser algo negativo. Chegava até a ser uma coisa engraçada. Tipo, às vezes a gente xingava e tal, sei lá, porque, porra, quando você xinga, você já dá aquele alívio e tal. Mas, pô, a gente tava pulando umas pedras lá no rio, sem querer, eu enfiei o pé na água, a bota inundou e eu comecei a gargalhar. Porque foi tipo, gente... Porque o rir do perrengue é o essencial. Assim. É a melhor maneira. E assim, hoje em dia a gente consegue rir do perrengue, porque você já passou uma sequência de perrengues, né? E eu acho que dá muito essa coisa, essa tranquilidade do tipo, tá, isso daqui na viagem, né? Eu só aprendi isso na viagem, porque antes eu acho que eu era extremamente mais reclamona, eu era extremamente mais... sim, eu também era muito mais. Eu era muito mais reclamona. E aí eu só, enfim, aconteceu alguma coisa errada, puta que merda, não tenho o que fazer pra isso mudar. O que eu posso fazer então pra lidar com esse pepino que apareceu? Porque é isso, assim, tá, o que eu posso fazer então? Mas sem se estressar, sem ficar se desgastando com isso, sabe? Sem ficar, mas xingar quando sentir vontade de xingar também. Não ficar também só no paz e amor, good vibes também, porque... às vezes a gente xinga, reclama. A gente não se xinga. Isso é uma coisa que eu ia falar. Não, a gente não, né? Eu não ia fazer isso, mas tá bom. Tá deixando o vácuo na frente do vídeo? Tava fazendo assim. Eu gostei muito que nos momentos mais de problema realmente que a gente passou, que foi Palmital, a gente tava um do lado do outro. A gente tava, tipo... Teve uns momentos ali de estresse, mas não era um estresse um com o outro, sabe? Não era um... E mesmo quando alguém tava estressado e depois voltava e falava, sei lá, você que tem a perna maior que a minha, saía pulando as pedras no rio, aí eu ficava lá atrás, tipo, amor. E aí você ia, deixava sua mochila e voltava pra me ajudar e falava, desculpa, Lana, eu tô muito com a cabeça no ar, que não sei o quê. Então a gente tava muito junto ainda na parceria, sem ficar descontando no outro. Não. Isso eu achei... A gente não desconta, não.
Não, então, mas isso é bom, mas eu acho que... Até quando a se gente você reclama... namorasse a Lana de São Paulo... A gente reclama junto. A gente reclama junto, a gente reclama da trilha, a gente não reclama disso. Mas se você namorasse a Lana de São Paulo, aí eu ia ser reclamona. É. Eu era reclamona. Mas eu era reclamona também por causa da mania de controle. Tá saindo da minha mão, então eu fico estressada. Tá saindo do que eu previ, eu tô estressada, eu fico irritada. Então entrava muito por esse lado também. Eu reclamo até certo ponto, assim. Às vezes eu gosto... O reclamar pra mim, ele não é pra trazer uma bad vibe. Às vezes é só pra quebrar o silêncio ali, fazer uma baguncinha e tal. Mas hoje em dia, se eu comparar com o X de antes também, nossa, eu reclamo muito pouco. Sim. Às vezes eu reclamo pra fazer uma piada tal. Já num tom humorístico, já pra ver. Eu sou o tiozão do pavê, né? Então, não necessariamente. É mesmo, gente. Não necessariamente é uma reclamação formal ou algo que tá me pegando. Não, mas é que eu acho que essas coisas das reclamações, de problemas da vida e tal, é porque existem problemas grandes que realmente nós vamos nos desesperar, né? Que nós vamos ficar mais estressados, mais reclamões. Mas tem os problemas pequenos que as pessoas colocam como se fosse o fim da vida, o fim do mundo, sabe? Tipo, é o peso que você coloca para cada reclamação. É o peso que você problema. coloca, exatamente. É o peso que você dá para cada problema que aparece, que às vezes é um problema tão pequeno que você coloca ele numa estratosfera tão grande e acaba todo o rolê, que você vai ficar só remoendo esse problema e não vai ficar depois vendo, sei lá, tipo, andando com a vida, sabe? Eu acho que é o peso que você dá, é o que você falou, é o peso que você dá. Pra você ter noção, quando eu comecei a trabalhar com internet, principalmente no YouTube, eu vi que as pessoas reclamavam de coisas que eu não reclamava. Nos comentários. Tipo assim, eu pegava o ônibus, sei lá, 20 horas. Pra gente é mais um dia. E todo mundo reclamando, assim, meu Deus. Que inferno. O inferno. É horrível. O banheiro tá fedido. Nunca mais faço isso na vida. E pra gente era mais um dia. Então, a gente até começou a pegar algumas... reclamar assim, mas num tom cômico. Não num tom, tipo assim, meu Deus. Não, se você for ver pra também... trazer essas pessoas pro vídeo. E se você for ver, por exemplo, o último vídeo que a gente gravou, que foram 68 horas. É o de busão, O de busão que a gente reclamou, porque você tava cansativo. Mas, amor, a gente reclamava do tipo, mas não eu olhava... eu olhava cômica. pro vídeo e falava assim, gente, o meu cabelo tá puro óleo, eu vou usar uma faixa feia pra vocês não terem que ficar vendo esse óleo no meu cabelo, porque eu fiquei 3 dias sem tomar banho. Num ônibus quente. Então, estava suada. Mas assim, não era uma reclamação do tipo, meu Deus, nossa, eu não consigo tomar banho, nossa, eu não consigo não sei o quê. Tipo, não, gente, é isso. Eu me dispus a ficar 68 horas no ônibus. Até porque 3 dias sem tomar banho, gente, não é legal, mas pra gente não vai morrer ninguém. Mas depois a gente vai ter um banheiro gostosinho, a gente sabe disso, por isso que é mais leve. Se você fica dias e dias sem tomar banho, sem saber quando você vai ter previsão de tomar banho, aí eu fico mais irritadinha. Mas tipo, não é algo que vai... Não é fim do mundo. Não é fim do mundo. Mas se eu tiver menstruada, é o fim do mundo, sim. Não, aí outro coeficiente. Mas não era no caso, né? Então, tipo, você vê a galera fazer... A gente não vai fazer tempestade no copo d'água. Assim. Não. O que a gente gosta, às vezes, é de trazer uma coisinha ali, mas a gente pode fazer... É sempre num tom cômico, nunca num tom... Meu Deus, eu não aguento mais. Fim do mundo, nunca é tom fim do mundo. Mas é aí que tá, tem viajantes do mundo da viagem que, tipo... Viajantes do mundo da viagem é bom, né? Eu quis dizer youtubers do mundo da viagem. Que pega, às vezes, um probleminha tão pequeno e coloca aquilo de um peso tão grande. Às vezes, o peso grande não é pra ele, é porque ele sabe que pros telespectadores aquele peso é grande. Então, ele meio que vive como aquela pessoa viveria aquilo. Sabe? Tipo, porque pra quem vive na viagem, gente, não é um problema tão grande. E é difícil saber também a realidade de cada problema. Por exemplo, eu tive um acidente lá na Eslovênia, de deslizamento de pedra, e eu realmente... Na minha concepção, eu passei perto de morrer. Só que eu não sabia... Um deslizamento de pedra vindo pedras desse tamanho na tua cabeça é um risco, foi muito assustador, mas eu não sabia como passar aquilo pro público. Muita gente falou que eu fiz drama. Fez drama. Aí se é um cara que vive na montanha e vê deslizamento de pedra uma vez por semana, talvez possa ser um drama. Isso, sabe como se proteger, sabe o que fazer caso isso aconteça, pra ele vai ser tipo, não, mas é tão simples. Só correr, né? É só não deixar a pedra cair na sua cabeça. De boa. Ou então se esconde atrás de tal coisa que não vai acontecer nada, mas a gente não sabe disso. Então, também depende do peso para cada pessoa mesmo. Outro que é uma polemiquinha no mundo dos viajantes é pessoas boas versus pessoas ruins na estrada. Eu tô colocando entre aspas, caso você esteja só me ouvindo, porque na minha concepção não existem pessoas ruins. Existem pessoas boas e ruins, no sentido de todo mundo é um pouco bom e um pouco ruim. Depende do momento que você vê aquela pessoa. Tem pessoas que querem fazer mal a outras pessoas. Mas tem gente que é psico. Tem gente que é psico, que é meio doidinho mesmo na cabeça, mas... Quando a gente tá, aquele exemplo que você deu da internet, quando a gente tava conversando da lista. Qual? Que quando nós estamos aqui, por exemplo, antes de viajar,
eu, de São Paulo, convivo com a violência de São Paulo. Então, na minha cabeça era, se a minha própria cidade, se a minha própria casa é assim, o mundo fora daqui vai ser muito pior. E vai ser muito mais violento e vai querer me fazer muito mais mal. Logo, é muito pior. Existem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas. Só que quando você realmente vai pra estrada, principalmente eu que tava sozinha... Você sai de casa, né? Você sai de casa, você tem essa concepção de que, pô, as pessoas estão querendo mais me ajudar do que não me ajudar. Tipo, tem mais pessoas boas, entre aspas, que são pessoas mais dispostas a fazerem coisas boas do que pessoas dispostas a fazerem algo ruim pras outras pessoas. Só que aí também tem os recortes, né? Eu sou uma mulher, o Richard não recebeu tanta ajuda que nem eu. E eu sou uma mulher branca, que também já entra num outro parâmetro da sociedade que realmente vão querer me ajudar mais. Sei lá, veem a mulher branca como indefesa. Mas você sabe o que eu pensei? Assim, ó, pra mim, eu sempre achava... Quando eu fui pra estrada, eu vi que tinha mais gente boa do que gente ruim. Mesmo furtando meu mochilão, mesmo passando perreps, mesmo discutindo com gente, mesmo... No creme de la creme ali é 95% gente muito incrível e 5% gente muito filha da puta. E por conta desses 5%, tem muitos viajantes que, quando caem na estrada, eu mesmo, assim, era no começo, e provavelmente você, assim, em muitos lugares que a gente for passar na próxima viagem, que você fica com o pé atrás. Você não sabe se aquela pessoa realmente tá ali disposta a te conhecer, te ajudar, ou se tá tentando passar a perna em você. Mas vou falar, eu convivia com muito mais gente mau caráter antes de começar a viajar do que depois. Então, tipo assim, eu saí de um 20-80 e fui pra 95-5. Entende isso? Entendo. Assim, eu acho que eu também, assim, daqui de São Paulo, você não vê as pessoas dispostas a te ajudarem. Porra, roubaram meu celular na Avenida Paulista, deram um chute na minha costela pra pegar o meu celular, ninguém fez nada. Eu entrei chorando no metrô, não conseguia falar com a minha mãe, não conseguia falar com ninguém veio falar comigo. Tipo, isso nunca aconteceria no interior. Você pensa que, porra, na estrada, eu tô abandonada. Na estrada, eu tô completamente ao relento. Se isso acontecesse fora, quando eu estivesse na estrada, eu não teria a casa dos meus pais depois pra ir depois que isso aconteceu. Então, é ter esse acolhimento, sabe? Então, a gente tem essa noção de que o mundo é muito mais perigoso do que ele realmente é. E aí, a gente anda muito mais armado do que a gente, sei lá, do que hoje eu ando, por exemplo. Mas é que eu não acho ainda que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Eu acho que todo mundo tem um pouco de bom e um pouco de ruim. Às vezes você pegou aquela pessoa num dia ruim. Sim. E aí ela vai, sai daqui, sabe? Aí você fala, nossa, mas eu só perguntei que horas são. Só que às vezes é um dia ruim daquela pessoa, aquela pessoa não é ruim. Sabe? Mas tem as pessoas ruins. Não estamos falando de golpes, de batedores de carteira. Eu tô nesse nível aqui. A Lana tá falando de alguém do mau humor. Eu falei, eu não tô falando disso. Eu tô no latrocínio aqui. Não. Tá? Sim. Eu, mulher viajando sozinha, obviamente isso é um medo e um risco, né? No caso, até de tráfico de pessoas, que é o medo que eu tenho. Mas na minha cabeça, eu tirei um pouco essa armadura que eu tinha quando eu comecei a viajar sozinha, porque eu vi que tinham mais pessoas dispostas, sei lá, a ajudar outras pessoas, a se abrir para outras pessoas, a só conversar sem ter nada em troca. E isso me deixou o mundo um pouco mais colorido pra mim. Eu acho que eu fiquei um pouco mais de esperança na humanidade, no mundo, por conta disso. Fica bem mais leve mesmo. Fica bem mais leve, não fica? E acho que outro coeficiente que muda também é que uma vez que você tá aqui na sua rotina, vendo as coisas, você recebe muito mais jornal, mídia, pá. Claro que se você for uma pessoa viciada em celular, ficar vendo notícia o dia inteiro no celular, não importa se você tá lá em Fiji ou aqui em São Paulo, você vai continuar noiado. Mas a gente é muito mais bombardeado por mídia, coisas assim. Então quando você tá na estrada, sei lá, tá viajando lá no interior da Bahia, aí tá todo mundo falando de assalto aqui, assalto aqui, assalto aqui, assalto... E lá no interior da Bahia o povo tá falando de outras coisas. Aí você vai quebrando essa guarda sua, que a gente anda, né? Meio se protegendo. Então, aí ao passar do tempo, você mesmo vai se libertando, vai podendo viajar mais relaxado e tal. Porque você vai vendo que, principalmente se você for uma pessoa, tipo a gente que viaja muito no interior, quase não acontece tanta coisa de crime, de violência e tal. Não. Você só fica obcecado se você ficar vendo notícia. E as notícias provavelmente não vai ser tanto no interior. E tem que pensar também que notícias normalmente são desastres. São poucas as notícias que passam realmente as coisas boas. E esses pequenos gestos de gentilezas entre pessoas que estão se ajudando e tudo mais, não viram notícias. Ninguém dá ibope pra notícia boa, gente. Pelo amor de Deus. Então, ficar vendo notícias no celular é que nem ficar vendo da Atena. O último ponto é que conhecer novas pessoas e culturas é se conhecer por outros ângulos. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei quem é a Lana, aqui no Brasil, um país cristão, um país muito diverso de raça, de religiões, né, de
comidas, de músicas, de danças, de várias coisas. Mas e se eu for para um país muçulmano, um país árabe? E se eu for para um país árabe em que a religião é muçulmana? Como que eu vou me sentir lá? Será que eu vou ter algum preconceito que está embutido em mim, que vai surgir? Será que, sei lá, quem é a Lana comendo muita pimenta na Índia? Quem é a Lana, assim, você se conhece por outros ângulos e também conhece as outras pessoas. Então você tem uma empatia por do tipo, tentar entender. Aí é que tá, tem que ter respeito também à vida dos outros, né? Do tipo, nossa, eu adoro as pessoas quando, sei lá, vão pra Guatemala e falam, nossa, mas eles comem, como é que é o nome daquele pãozinho mesmo? Tortilha. Tortilha, eu ia falar arepa. Tortixa. Nossa, mas eles comem a tortilha com tudo. Ela falou, Arroz o e Zé feijão. Ruela, você não come arroz e feijão? Todo Pão dia? francês todo dia? E aí vai reclamar da Vai tortilha. reclamar da tortilha. Então, assim, você começa a ter, se a pessoa tá viajando aberta, você começa a ter mais respeito pelas outras culturas, mais empatia por aquela pessoa, pelas histórias que ela viveu, e começa a se abrir um pouquinho mais. E também pensar no seu lugar no mundo. Então, nossa, tudo que eu vivi é não só por quem eu sou como pessoa, mas também pela forma física que eu tenho. Então, porra, se eu for pra Cuba, um inferno, as pessoas estão me oferecendo todas as coisas porque acham que eu sou europeia, porque acham que eu tenho euro, que eu acho que eu sou dólar. Como é que pra uma mulher negra viajar pra lá? Como é que é pra um homem branco viajar pra lá? Como é que é pra um homem gay viajar pra Cuba? Uma mulher lésbica? Então, assim, você começa a ter empatia por outras lentes pra vida e não colocar a sua história como se fosse uma história universal. Como se todo mundo for pra Cuba vai ter a mesma experiência que a minha, porque não vai. Essa parte comparativa é muito engraçada, né? Todos os países que a gente vai, a galera, tipo assim, na Bolívia, essa feira e tal. Eu falei, porra, no Brasil tem feira. Lugar sujo. 1 milhão de feiras no Brasil. Eu fiquei pensando, será que a pessoa nunca foi numa feira no Brasil? Ou ela nunca parou pra pensar nisso? Ou, também teve o caso também que eu achei muito bom, que é, por exemplo, nossa, Índia, por exemplo, vamos pegar a Índia, que a gente já mencionou aqui, que é, as pessoas comem com a mão. Tem muito costume de comida de rua, e muito costume de comer comida de rua com a mão. Que nojo, que absurdo, que não sei o quê. Gente, lá tem restaurantes, com garfo e faca. É. Lá também é cultural comer com a mão em muitos países. E outra, é a nossa própria mão, sabe? Assim, tipo, tem umas coisas que as pessoas também pegam aquelas coisas da internet e colocam aquilo como se fosse a única verdade daquele país, a única realidade daquele lugar. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez vocês me acompanhem. Ou não. Você já ouviu falar do festival de tomate, chama Tomatina? Tomatina da Espanha. Na Espanha, que é todo mundo jogando tomate, um caminhão de tomate, comida pra caralho, tá? Pega aquele formato, aquele festival e coloca num país igual a Bolívia. Eu tenho certeza que a galera ia falar, povo selvagem, povo desperdiçando comida, Nossa, sim. pra caralho. Aí, Sim. tá na Europa, é o quê? Nossa, que cultura! Que bom que Antigo, preserva até ancestralidade. hoje. Ancestralidade. Então, tipo assim, a galera não tem muito senso disso. Eu acho que viajar pra muitos lugares, você consegue entender que... Nossa, belo exemplo. Porque, tipo assim, tudo é um recorte, tudo é como é montado, tudo como é construído, entendeu? Porque... Como é falado. Na real, a gente também somos seres muito preconceituosos de berço, porque o preconceito, ele não é alguém foi lá e virou. A sociedade também é muito preconceituosa. Não, mas então a gente tem que destipar. E para destipar, você tem que viver outras coisas. Se você não vive outras coisas... Você tem que viver de mente aberta, porque não adianta nada você viver aquela realidade e depois só voltar dela falando mal. Você vai fazer um cruzeiro no Egito, você não viveu o Egito, desculpa aí. Mas aí você também tem que estar disposto a viver o Egito. Porque não adianta também você viver em doses homeopáticas. Eu vou lá, mas depois eu volto pro meu hotel branco, com parede cinza e... Enfim. Então você também tem que estar disposto a viver aquilo. E realmente respeitar aquilo. Porque assim, é só outro jeito de viver a vida, é só outro jeito de ver o mundo. É só outro jeito, é jeito diferente. E às vezes você pode pegar coisas legais de cada lugar e montar a sua própria jeito de viver. Isso é uma coisa que eu... Então é importante estar sempre viajando de coração aberto. De mente aberta. Pra absorver. E aí você vê as coisas boas de cada lugar para você ir se misturando. Por exemplo, eu faço um churrasco goiano, gosto de usar carnes estilo corte argentino, faço um tempero argentino, gosto de usar a grelha com cebola igual aprendi na Colômbia. Então o meu churrasco é uma mescla. Uma mescla. E você pega um pouquinho de cada lugar. Então, por exemplo, eu gosto muito da cosmovisão andina, né? Que é como se fosse uma lente para o mundo. Eu gosto muito de aprender como as outras culturas enxergam o mundo. A gente tem, por exemplo, religiões aqui no Brasil que eu amo, tipo Umbanda, Candomblé. Eu acho linda a forma como enxergam a vida. E quer dizer que eu sou
da Umbanda, quer dizer que eu sou do Candomblé? Não, mas eu gosto muito, eu estudo, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar as outras religiões também. Taoísmo, por exemplo. Eu comecei a estudar sobre taoísmo e eu achei incrível, que é uma filosofia de vida lá do Sudeste Asiático. Shintoísmo também, que fala sobre a natureza, que é muito... A religião muito conectada com a natureza, né? A natureza é a divindade. Assim, a natureza é como se fosse Deus materializado na Terra. A cultura andina também é muito nessa linha também da Pachamama, né? Então... E a Umbanda e o Candomblé também. Então a gente é muito ligado à natureza. Então acho que é isso. Você vai montando um pouco a sua forma de ver o mundo, de viver o mundo e ver os seus preconceitos. É isso. Se eu for para um mundo... se eu for para um lugar em que a religião é árabe, quais são os pensamentos que eu tô tendo, qual é a forma que eu tô me comportando que revela alguns preconceitos que eu tenho, como eu posso não ter eles mais, como eu posso, sabe, repensá-los. Então, família, é isso. Se você gostou, tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários que a gente pode deixar nosso fórum aqui para fazer essas discussões ainda melhores para a gente continuar aprendendo com a estrada. Eu acho que é até legal também vocês comentarem outros aprendizados que vocês tiveram na estrada ou comentar também os próprios aprendizados que nós tivemos, se você vê eles diferente ou vê eles igual e tudo mais. Nós vamos tentar responder alguns comentários, mas talvez a gente não consiga todos, mas a gente sempre lê, deixa ali o nosso coraçãozinho e gosto dessa troca aí com vocês, que é muito importante pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Um abraço.